a bendita graça do Senhor Deus possa envolver o seu coração e a sua família de um modo tão maravilhoso. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Cada página da Bíblia proclama exatamente essa verdade. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Existe um texto aqui na Bíblia, difícil de compreender muitas vezes, que diz assim, para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus? Será que vamos criar outros planetas, outros bichos? Imitar a Deus. Nós nunca vamos conseguir imitá-lo em toda a sua plenitude. Mas existe uma pequena palavra na Bíblia para nós imitarmos a Ele, que é a palavra generosidade. Generosidade não significa apenas dar esmola. Generosidade significa dar. Quando você vê o texto chamado o texto áureo da Bíblia, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a expressão modelo de generosidade. Deus deu o de mais precioso que Ele era. Deus deu o seu próprio Filho. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, em que Ele deu quem? O seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu seu Filho, não porque nós éramos tão santinhos, tão bonzinhos, tão isso, tão aquilo, não, porque não éramos. Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você vê toda a criação de Deus, Deus é um Deus generoso. Deus podia ter feito só uma única cor, o azul, mas Ele fez o verde, o amarelo, o cor-de-rosa, todas as cores, faz com que, de uma forma tão bonita, as cores existem. Deus podia ter feito um único pássaro, mas existem milhões de pássaros tão diferentes. Deus podia ter feito um peixe só, mas Ele fez milhares. Deus podia ter feito uma pessoa e as outras todas deveriam ser todas igualzinho, cada um como se fosse uma cópia só, mas Deus fez cada um de nós, cada um é diferente, cada um, sabe, nós somos, Deus é um Deus generoso. E dentro dessa palavra generosidade, você vai conhecer o caráter de Deus. Deus é um Deus generoso. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado de destruição, de morte, de confusão, ele diz superabundou a graça. A graça de Deus é através de Jesus. Jesus Cristo veio trazer a graça do Pai. Graça é tudo que eu preciso, mas é tudo que eu não mereço. Por isso que a Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando eu leio aqui o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11, o verso 24 e o verso 25, vai nos ensinar muito sobre a generosidade e também sobre sermos filhos de Deus. Diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Eu vou ler de novo, hein? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A generosidade não é uma questão apenas de dinheiro. É fácil dar dinheiro. É fácil. A generosidade, para sermos, como Deus diz, para sermos imitadores de Deus como filhos amados, Deus deu o de melhor. Não foi a sobra. Deus deu o seu Filho. Por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor
E aqui a expressão generosidade tem essa conotação de amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele pagou o preço da nossa redenção ali na cruz, Ele pagou. Foi o preço mais alto. O céu se esvaziou, Deus veio até nós, Jesus Cristo veio e nos comprou, pagou o preço da nossa redenção. Por isso que quando ele diz aqui o texto, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentam mais e mais. Quando Jesus Cristo veio, a mensagem dele era chamada mensagem do Evangelho. Essa palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E as boas notícias, quando você vai espremendo a Bíblia, você vai percebendo Deus dando, Deus dando, Deus dando. E a misericórdia dele, um homem aprontando, Deus perdoando, restaurando. Nossa vida, se eu estou aqui falando com você agora, não é porque eu seja tão jovem, ou tenha tanto, eu me vejo ainda como jovem, tão jovem, mas é por causa da bondade do Pai. Cada dia é um presente dele. Deus é um Deus generoso. Deus podia ter colocado só 50 estrelas no céu, mas ele colocou bilhões e bilhões de estrelas. Deus é um Deus generoso. Então você nunca vai imitar a Deus em fazer o que Ele faz, mas em princípio você deve colocar na sua vida esse carimbo da generosidade. Por isso diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quanto mais você vai dando, quanto mais você vai dar, você pode chegar num lugar, todo mundo com a cara empurrada, mas quando você chega com um sorriso, se tem 5 pessoas, de repente muda o ambiente, um simples sorriso. É tão simples. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas diz assim, ao que retém mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. Existem pessoas que são assim, como diz aqui em Minas Gerais, munheca de samambaia. Ele não dá, ele apenas quer ter. Tem gente que acumula, 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 acumula. Vai morrer, fica tudo aqui. Tudo fica aqui, tudo. E na hora do sepultamento, se ele é casado, nem aliança ele é sepultado com ela. Se ele tem dente de ouro, eles tiram o dente do ouro do cadáver. Ele não leva nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Fica aqui. Eu conheço tanta gente assim, munheca, que podia estar fazendo algo tão bonito, podia estar fazendo algo tão lindo, podia estar usando seus bens materiais para abençoar milhares de pessoas. Mas isso, quantas vezes a pessoa se perde? Tem pessoas que só compram, nunca vendem. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Nós estamos vivendo uma nova cultura. A cultura do Evangelho, a cultura do cristão, não é uma cultura de reter, é uma cultura de dar. A generosidade faz parte de uma forma tão grande da fé. Houve um momento que Jesus vai falando a respeito dele, do seu testemunho, recebendo pessoas, e ele disse, alguns que chegavam para ele, quando foi que eu vi o nu e vesti? Quando foi que eu estava com fome e o Senhor me deu de comer? Aí Jesus responde, porque tudo que você fez a um desses meus pequeninos, você fez para mim. O generoso não faz simplesmente para aquela pessoa, mas daquela pessoa que está ali, que você vai fazer o bem com ela. Deus a ama e Deus quer usar você para ser generoso para com ela. É melhor dar do que reter, é melhor repartir. Quanto mais você vai repartindo, mais você recebe. Esse princípio da generosidade é preciso ser novamente restaurado. A pessoa tão generosa é Deus. Ninguém ganha de Deus no dar, ninguém. Ninguém ganha dele.
Ele esvaziou o céu, dando o seu próprio filho. Mas ele deu o seu filho, era um. Mas quando ele deu o seu filho, logo depois da ressurreição de Jesus, Deus não passou a ter um filho, mas ele passou a ter agora milhares, milhões de filhos que o amam, que o servem, que o adoram. Quando eu leio esse texto aqui, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que tem mais do que o justo será em pura perda. Mas observe o verso 25, diz assim: a alma generosa prosperará. Prosperar não é você ter o dinheiro no banco. Prosperidade é você ter ausência de necessidade. Todas as suas necessidades supridas e você ter para suprir a necessidade de outras pessoas. A prosperidade não é medida pelo valor, por milhares, milhões, nada disso. A prosperidade é exatamente isso. Não tem coisa mais linda de uma recompensa do que você dar um abraço, do que alguém falar com você assim, muito obrigado. Faz tão bem e as oportunidades passam. Uma característica do cristão verdadeiro é a generosidade. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. A quem dá de beber será descedentado. Houve um instante que Jesus vai falando, olha, alguém diz assim, quando foi que eu te vi nu e te vesti? Quando eu não tinha comida? E o Senhor disse que eu dei comida? Eu estava com sede? O Senhor disse que eu te dei água? Jesus volta e diz, não é bem assim. Tudo que você faz a um dos meus pequeninos, é como se estivesse fazendo para mim. Jesus é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Mas Ele permitiu que eu e você pudéssemos ser imitadores de Deus aqui na terra. Nós brasileiros temos um coração muito dócil. A generosidade faz parte da nossa cultura. Mas aqueles que têm Jesus não devem só viver no mínimo. É chegado o tempo de algo maior, algo mais bonito, de sermos tão generosos. A palavra diz como Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, o entregou por todos nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, o deu por nós. Deus deu o de mais precioso. Ninguém vai ganhar de Deus na generosidade. Mas você pode escolher começar uma caminhada, olhando para você mesmo, fazendo uma avaliação do seu dia a dia e da sua história. E a resposta só você pode dar. Você é uma pessoa generosa? Generosidade não é só dinheiro. Generosidade é você se dar por inteiro. Deixe com você esta palavra. Os telefones estão aí. Você pode ligar. Queremos orar por você, abençoar a sua vida e ver cada dia o seu rostinho brilhando mais e mais, porque você se tornou um imitador de Deus em dar, vivendo a generosidade e, acima de tudo, fazendo tudo para a glória de Deus, o Pai. Eu te abençoo para que esse dia possa marcar a sua história em um recomeço tão lindo de viver a generosidade em toda a plenitude. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.